pessoal, Valdir Marques. Hoje estamos iniciando mais um projeto que se chama Bate-Papo com o Cerimonialista. Ele na verdade é um bate-papo onde a gente vai falar com todas as vertentes do segmento de eventos aqui de Juiz de Fora e toda a nossa região, para mostrarmos um pouquinho do lado B, né, dessa pandemia, como que tem sido. E hoje o nosso primeiro episódio já é aqui com o casal da Vivência Cerimonial, Camila e Arthur. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo jóia. Que ótimo. Hoje a gente vai ter um bate-papo, falar um pouquinho de como que tem sido toda essa parte para os noivos na questão da pandemia, reagendamentos, sonhos. Então conta pra gente um pouquinho da história de vocês, como que vocês conheceram essa trajetória aqui. Daqui a pouquinho a gente já fala do casamento. Então, na verdade, a gente já namora há quase 10 anos, né? 10 anos. E assim, a gente se conheceu foi no final do ensino médio e desde sempre a gente não largou um do outro. Então, assim, foi match. Ai, que legal. Desde os 17 anos, né? 17 anos. Legal. E até aí, já aproveitando, e essa vontade aí de que depois do namoro veio o noivado e de repente a escolha para a data de um casamento. Como que foi essa sensação, essa escolha e como que a gente chegou nela? Cara, eu acho que conforme foi passando o tempo, né, uns anos aí de relacionamento, Sim. na verdade sempre foi meio que uma certeza, né? A gente sempre quis. Mas conforme foi passando o ano, foi ficando mais sólido, Amadurecendo assim, a ideia, amadurecendo. né? Então, aí depois que ele me pediu em casamento, né? Foi bem bacana mesmo. Por livre e espontânea pressão, né? Eu já vinha falando bastante. Mentira. Mas assim, aí a gente decidiu, assim, no primeiro momento a gente veio aqui na Grande da Gil, Sim, né? E aí já decidiu que seria com o Valdir na Grande da Gil. Então, assim... É verdade, não teve nem muita... Não tivemos a gente muita conseguiu dúvida. um caminho bem certo, assim. Então até pra gente até aproveitar, falar um pouquinho da nossa trajetória também, né? Eu lembro que eu recebi uma solicitação da Camila, né? Foi. Me mandou, a gente conversou. Ah, Valdir, beleza, gostamos, vamos fazer uma reunião presencial. Aí eu fui lá na casa da sua mãe, na época, não foi? Uhum. E super recepcionado por todo mundo lá. E a gente conversou, falamos sobre N coisas. Exatamente. Né? E depois, assim, que eu saí de lá e vocês foram conversando também, né? Sobre, assim, questão de cerimonial, de realmente precisar. Então, isso eu já participava, assim, de grupo de noiva, né? A partir do momento que você vai casar, já te incluem num mundo à parte, que é o mundo das noivas, né? Sim. Então, assim, quando eu fui conhecendo a quantidade de coisa que você tem que fazer pra ser noivo, é uma coisa que a gente não imagina, né? A quantidade de responsabilidade que uma noiva tem que pensar. Imagina, num grande dia você tem um monte de coisa pra pensar junto ali, pra tudo sair certo na mesma hora, com todos os fornecedores. Então, assim, o cerimonial ele foi essencial. Tanto que foi a primeira coisa que eu contratei, né, Valdir? Foi assim, e assim, a primeira reunião que a gente fez, assim, já foi então vamos fechar, vamos ver. Aí você falou comigo, calma, Camila, pensa. Eu quero isso e vamos. Então, assim, foi uma ótima decisão. Até porque, como a gente vai falar a respeito da questão da pandemia, foi imprescindível, né? Pra tanto remarcação, qualquer coisa assim, a gente... Foi a melhor escolha, né? Exato. E, gente, deixando essa deixa aqui, viu? Não é só Vivência, tem inúmeros outros cerimoniais em Juiz de Fora e no Brasil. Lembrem-se, noivas, antes de começar o seu casamento, toda essa parte, planejem, mas contratem um cerimonial para poder ajudar vocês, tá? E agora vamos falar dessa parte chata, né? Que foi a pandemia. Como que vocês, Camila, Arthur, vocês receberam assim, essa notícia, né? Olha, vamos precisar reagendar o casamento de vocês. Então... Quando começou a pandemia, na verdade, a gente começou a ficar apreensivo já, mas na verdade a gente ainda tinha uma esperança das coisas se resolverem, pô, bola pra frente, mantém a data. E quando foi chegando mais perto, a gente viu que realmente não valeria a pena fazer o casamento de um jeito que a gente não gostaria que ele fosse feito, né? Que a gente, sonhou com as coisas todas, de como seria o dia, com amigos, com família. Pô, a gente viu que não valeria a pena se privar disso só para manter uma data, entendeu? Exatamente.
era o nosso sonho, né? Sempre foi a gente realizar perto das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos, e fazer festa, e a festa ser um sucesso. Então, assim, isso era muito importante pra gente. E num primeiro momento, depois que a gente decidiu realmente adiar, lógico, não é fácil, né? A gente pra ninguém, vem, né, aquele sentimento de, poxa, poderia ter sido diferente, enfim. Mas depois é um alívio muito grande, porque a gente não vai colocar agora ninguém em risco, e aquela situação de incerteza é muito, muito ruim. A incerteza, pode ter ou não pode, quantas pessoas podem, e isso assim, isso atormenta, né? Sim. A gente fica inseguro, e aí a melhor decisão que eu tive, que nós tivemos, né, foi realmente adiar para ter um casamento bem seguro. Principalmente vocês, desde a nossa primeira conversa, vocês sempre falaram, Valdir, somos extremamente, assim, pessoas que gostam de celebrar. Somos pessoas que gostam de festa, somos pessoas que gostamos de ver as outras felizes também. E no nosso casamento não seria diferente disso, né? E aí, de repente, a gente chegar no meio de uma pandemia, né? Ter que selecionar as pessoas, sendo que vocês já têm uma lista, né? Porque eu falo muito isso até para os casais que às vezes querem continuar com as mesmas datas, e a gente tem uma certa limitação de pessoas devido aos decretos que vão sendo liberados aqui na nossa cidade, né? Então, alguns falam, sem problemas, a gente precisa casar agora, e eu super entendo os casais que têm que fazer isso agora, e dentro dos decretos, legal, vamos fazer, a gente diminui o número, a gente adapta. Só que tem outros, assim como vocês, que, Valdir, a gente faz questão. A gente quer que os nossos 100 e pouquinhos convidados estejam lá, todos estejam tranquilos, né? Faz uma diferença, né? Faz bastante. São duas vertentes, bastante, né? Exatamente, isso pesou bastante, assim, para nossa escolha. E é isso, né? A gente vai conseguir realizar, se Deus quiser, o casamento que a gente sempre sonhou. Isso mesmo. E para a família, como é que foi isso também? Então, na verdade, eu acho que eles ficaram preocupados, né? Mas assim, ao ver nossa decisão, as pessoas que a gente contratou passando uma segurança, assim, a gente conseguiu conversar. E assim, para eles acaba sendo até... Eles se preocupam com a gente, né? Sim. Com o nosso sentimento. Mas você tá triste, você tá isso, você tá aquilo. Enfim, assim, mas... No momento que eles veem que para nós realmente foi melhor a decisão. Exatamente. Que hoje vocês estão confortáveis. Mais tranquilos. Aí para eles também foi uma decisão super tranquila. Legal. Até mesmo para os nossos padrinhos, né? Que a gente tinha convidado metade dos padrinhos. E aí, agora? Nossa, a gente conversou, foi numa boa. E assim, é bom que a gente vai fazer tudo com bastante calma agora, sem pressa nenhuma, exatamente. Pensando nos pequenos detalhes. Exato. E tem até uma coisa que eu conversei com alguns fornecedores, não sei se eu falei com vocês, mas eu acho que sim, que agora que a gente reagendou, praticamente as nossas contas todas pagas já, dá até para pensar em coisas a mais, né? Sim, pro casamento, que ainda tem agora mais um tempo para planejar mais algumas coisas também. Né? Exatamente. Isso é verdade, dá para encaixar mais coisas agora com um prazo maior, né? Exatamente. A gente vai ter sem atrapalhar o financeiro, né? Que é o principal na parte do nosso planejamento todo, né? É verdade. Exato. Não, legal, gente. Olha só, eu preparei um jogo muito legal aqui pra gente, que se chama Jogando Buquê. Tá? Esse daí é um joguinho é um bate e volta. Eu preparei esse jogo especialmente para eles. Agora vocês vão conhecer o meu casal, gente. Olha, vamos lá. Vocês só respondem assim, esse ou aquele, tá? Festa animada ou um espaço bem lounge? Festa animada. Festa animada. Legal. Decoração rústica ou tradicional? Rústica. Rústica. Cerveja Pilsen ou artesanal? Artesanal? Artesanal. Artesanal? Eu gosto das duas. Muitos ou poucos padrinhos? Então, se comparado com o quê? Porque estamos falando de
eu tô sabendo de tudo no grupo das noivas, então eu sei que tem gente aí com 30 padrinhos e tudo, a gente tá no meio termo. Tá no meio termo. Eu acredito que sim. Exatamente. Então, o mais nem ou 2, menos. nem 30. Exatamente. Legal, gente. Jogar o buquê ou guardar, Camila? Ah, que dó. Gente, depois que eu comecei a ver esse negócio de buquê, e aí? Meu Deus do céu, acho que tem que jogar, né? Tem que Mas jogar. talvez um fake. Vou negociar isso. Muito bom, gente, perfeito. Olha, a ideia do nosso papo era esse mesmo, era contar um pouquinho da historinha de vocês, mostrar que a história de vocês é igual à história de muitos outros casais, né? Que a gente planejou tudo, que a gente esperava essa data e de repente a gente teve que refazer tudo, reinventar muitas coisas. E o relato de vocês é justamente para mostrar para os outros casais que por mais que nós reagendamos, o sonho ainda vai continuar, né? A ideia é que o sonho permaneça e que ele se fortaleça mais ainda, né? Antes até dessa entrevista, gente, eu até comentei com eles, a ideia de agora é a gente aproveitar 10 mil vezes a mais o casamento, né? Acho que vai ter mais força ainda. E outro significado, né? A união que a gente teve, a parceria com as pessoas que a gente contratou, assim, agora tá sem igual. Isso. Acho que estreitamos mais os laços, né? Essa parceria de todos nós. Exatamente. Né? Legal. E agora, pra gente finalizar, essa eu acho que vai ser a parte mais importante do programa, porque eu vou fazer isso com todos os nossos participantes, né? Os nossos entrevistados. Eu queria muito mesmo que vocês deixassem uma palavra de conforto para quem está nos assistindo e de vocês, no caso, para os nossos casais, vivência, de outros cerimoniais, aqueles que ainda querem casar. Enfim, deixar uma mensagem de conforto para eles em relação a casamento versus pandemia. Assim, vamos lá. Acho que dificuldade vai ter mantendo a data ou trocando a data, certo? Você planejar um casamento, você vai passar por período de estresse, por dificuldade, por às vezes ter que conciliar duas coisas diferentes, mas cara, o principal é manter a visão a longo prazo, entendeu? Ver por que você está fazendo isso. Igual a gente hoje está extremamente confortável com a decisão que a gente teve, mesmo sendo uma decisão difícil, porque a gente consegue ver que, no ano que vem, é o que você falou, a gente vai poder aproveitar 10 vezes mais. Então tira esse pensamento de curto prazo e pensa lá na frente quando for ter a festa, entendeu? Exatamente. Eu acho que tudo isso que aconteceu traz uma história e um significado muito maior para o que a gente está vivendo, que é o casamento. O casamento, o que é? A união de duas pessoas. Então, assim, esse momento mostra que a gente está unido, que a gente está junto, independente do que vier, das decisões que vamos tomar, do que teve que trocar ou não. Enfim, isso fortaleceu muito a gente, eu acho, assim. É uma decisão muito difícil para uma noiva virar e falar, eu vou adiar meu casamento. Mas, cara, é adiar um sonho que ele vai ser lindo, ele vai ser maravilhoso ali na frente. E você só tá adiando, né? Aguardar mais um pouquinho para ter uma festa bacana, uma comemoração que vai ter todo significado, né? Porque eu acredito que quando passar essa pandemia, a gente vai dar valor a cada momento que a gente vê de uma forma totalmente diferente. Assim. Eu acho que a união do casal, ela traz muito isso. É isso aí. Perfeito, gente. Olha, agradeço de coração por contar com vocês nesse projeto, tá? Fiquei muito feliz com o convite. Ótimo, então, gente. Muito obrigado. Obrigado demais. E, pessoal, a gente vai finalizar aqui agora esse nosso primeiro episódio do Bate-Papo com o Cerimonialista. Acompanha a gente, que tem mais 4 episódios ainda, onde a gente vai mostrar aí um pouquinho do lado B da pandemia também para os nossos fornecedores, tá bom? Um abraço.